Olá! Hoje a gente vai analisar um material que dá o que pensar, viu? Um trechinho de um texto chamado Louvor à Pobreza. Pois é. E o título já meio que adianta, né? A perspectiva aqui é bem diferente do que a gente costuma ouvir. Total. Em vez de ver a pobreza como algo a ser combatido, o texto fala que ela é um mal necessário. Até um grande bem. Exatamente. E mais, ele chega a chamar a pobreza de mãe de todo o nosso progresso e evolução. É impactante. Nossa! E o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse. Explorar os argumentos desse trecho específico, sabe? Tentar entender o raciocínio do autor, sem julgar, nem concordar, só entender mesmo. Confesso que essa ideia de cara já me pegou. Pobreza como salvação, essencial para a humanidade sobreviver. É uma inversão completa, né? Sim. Ok, vamos tentar desembrulhar isso então. Como é que o texto começa a defender essa ideia tão contraintuitiva? Olha, o primeiro ponto forte do argumento é o trabalho. O texto é bem direto nisso. Trabalho, como assim? Ele afirma que são os pobres, né? Os pobres é que fazem um trabalho pesado, essencial, tipo construir cidade, conservar o que já está aí, operar máquina em fábrica. Ah, entendi. Manter os serviços básicos, produzir as coisas, fazer a mercadoria circular. Isso, exatamente isso. Ele posiciona essa classe trabalhadora pobre como a base que faz a sociedade funcionar, na prática. Tá, eu entendo essa descrição da função do trabalho, mas, assim, como ele liga isso à pobreza ser um bem ou ser necessária? Parece um pulo meio grande, né? É, parece. Mas o fascinante na lógica dele, do texto, é como ele trata isso quase como um fato da natureza, entende? A pobreza não é vista como sofrimento ali. Não. Como ela é vista, então? É vista como a condição que garante que essa mão de obra exista e esteja disponível. É uma visão funcionalista, assim, bem radical. Funcionalista. É. Tipo, a pobreza seria a engrenagem essencial. Sem ela, na visão do autor, a máquina toda da sociedade e da economia simplesmente pararia. Que visão pragmática, né? Quase fria, mecânica da coisa toda. Mas o texto não para por aí, né? Ele vai além do trabalho braçal, parece que mexe com as estruturas de poder. Sim, ele expande. O argumento seguinte foca nas grandes instituições, o Estado e a Igreja. Ah, interessante. E o que ele diz sobre elas? Ele defende que essas duas instituições basicamente dependem da pobreza para existir, que a pobreza é a maior fonte de inspiração para quem governa e para os padres, para os líderes religiosos. Nossa Senhora. Quer dizer que, para o autor, a pobreza alimenta o poder, justifica a existência dessas instituições? Isso é uma visão bem instrumental, né? Quase cínica, se a gente for ver por esse lado. Exato. Sugere que a pobreza não é um problema que essas instituições têm que resolver. Pelo contrário, dentro dessa lógica do texto, a pobreza é a condição que sustenta e legitima essas instituições. É como se houvesse uma dependência mútua, sabe? Elas precisam da pobreza para manter seu propósito, sua influência. Caramba, então vamos juntar as peças aqui. Seguindo o raciocínio do texto, claro, os pobres fazem o trabalho essencial que mantém tudo de pé, Isso. e as instituições de poder, tipo Estado e Igreja, se justificam e se inspiram por causa dessa mesma pobreza. Levando isso ao extremo onde o autor chega, qual é a conclusão dele? A conclusão é tão direta quanto o resto, viu? O texto afirma com todas as letras: a pobreza é a nossa maior riqueza. A maior riqueza? Sim, e que tentar acabar com ela seria um ledo engano, um erro básico. Ele não só aceita a pobreza, ele exalta ela. E aí vem aquele grito final, né, que resume tudo. Viva a pobreza. É realmente chocante, uma inversão total do que a gente pensa sobre desenvolvimento social, direitos humanos, sem dúvida. Se a gente olha o quadro completo desse trecho, né, percebe essa construção. Parte das premissas sobre trabalho, sobre instituições, desemboca nessa celebração radical da pobreza como algo central, funcional. E até desejável, na visão que ele está apresentando ali. Bom, então, recapitulando rapidinho, a gente explorou hoje esse trecho do Louvor à Pobreza. Um texto que realmente desafia a gente, né? Apresenta a pobreza não como um problema, mas como fundamento, motor e até a maior riqueza. Pelo menos é o que o autor defende ali. É uma perspectiva bem desconcertante, né? Que força a gente a olhar para ideias que a gente já tem como certas. E, como sempre, analisar um texto assim deixa a gente pensando.
Exato. E fica aqui uma provocação final, né, derivada dessa lógica do texto. Se a pobreza é descrita aí como motor do progresso, como pilar da sociedade, que tipo de sociedade é essa? E que tipo de progresso está sendo imaginado ou valorizado por essa visão tão particular? Fica aí para a gente refletir.